Bom dia, paz do Senhor. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de amor e bondade, Senhor, como é bom poder estar em Tua presença, poder louvar e exaltar o Teu santo nome, porque não há outro como Tu, Senhor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Deus amado, nós nos reunimos como igreja nesta manhã para louvar e bendizer o Teu santo nome, porque nós ansiamos por aquele dia em que o Senhor voltará nas nuvens para buscar a Tua igreja, aquele dia que o Senhor vai restaurar os nossos corpos carnais e mortais, e o Senhor irá transformar em corpos gloriosos para reinar contigo, ó Deus amado. Por isso, Senhor, eu clamo a Ti, se parecer bem aos Teus olhos nesta hora, abre as comportas dos céus e derrama sobre nós, Senhor, o Teu poder e a Tua glória, através do Teu poderoso Evangelho sobre as nossas vidas. Senhor, pedimos a Ti, ó Deus, fala conosco, ministra, Senhor, em nossos corações e em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode assentar-se. Antes da gente entrar aqui na palavra de Deus, queria louvar a Deus. Estivemos aí ausente alguns dias, distante de vocês, bateu a saudade, né? Estávamos lá em Minas Gerais, pela honra e glória do Senhor, recebemos um convite para ministrar na inauguração de uma igreja que eu pastoreei há muito tempo atrás. Eu era missionário quando comecei a pastorear aquela igreja, fiquei lá quase 7 anos e saímos de lá já como pastor. E eles estavam numa construção, e aí terminaram a construção de um templo lindo, e aí me deram o privilégio de estar lá ministrando a palavra de Deus na inauguração. Então a gente passou lá o fim de semana com eles, louvando e buscando a Deus, nossos irmãos lá de Industrial Contagem, Minas Gerais. Deixar um abraço para eles, boa parte deles nos acompanha, os nossos cultos online aqui, então que Deus esteja abençoando todos eles. Também relembrar vocês que nós temos um projeto social aqui na igreja. Através do Ministério Alcançando Vidas, nós apadrinhamos algumas crianças de um determinado orfanato aqui na cidade de Guarulhos. E nós, neste início de ano, estamos aí arrecadando kits para que eles possam ter acesso melhor à educação, kits escolares, porque a gente quer prestar assistência social, mas a gente quer investir também no futuro, para que essas crianças tenham a possibilidade de almejar um futuro melhor. Não é? Peço desde já, aqueles irmãos que podem contribuir, contribuam também para cestas básicas, e aqueles irmãos que não podem por algum motivo, orem também. Surgiu a possibilidade de uma empresa aí, uma empresa de um dos irmãos aqui da igreja que trabalha lá, também de nos ajudar nessa parceria, nesse projeto do orfanato. Então esteja orando para que tudo dê certo, tudo caminhe bem e a gente possa contribuir com a nossa parte social lá nesse orfanato em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos iniciando hoje, nosso mês de fevereiro, e nós vamos, ao longo deste mês, olhar para o capítulo 10 e o capítulo 11 da carta aos Hebreus. E o tema desta série é Movidos por Fé. Você pode repetir comigo? Movidos por fé. Ih, está fraco. Movidos por fé. Muito bem. E aí, nós vamos ao longo deste mês, homens de Deus estarão aqui ministrando sobre esta fé, sobre movimentarmos-nos pela fé. E aí hoje nós queremos abrir essa série, porque num texto clássico, Hebreus capítulo 10, se você puder abrir a sua Bíblia aí, capítulo 10, versículo 36, nós vamos ler até o versículo 3 do capítulo 11. Ao longo desse mês você vai perceber que o capítulo 11, ele vai estar contando a história de alguns homens, de alguns personagens que se moveram por fé. E nós vamos olhar para esses personagens e tentar extrair lições para os nossos dias de hoje. Mas hoje nós queremos abrir esta série tirando você da zona de conforto.
Por isso eu quero desafiar você, se o seu celular está ligado, desligue, a não ser que seja para acompanhar a Bíblia, não converse com a pessoa que está do lado, porque nós vamos tentar teologicamente entender que fé é essa, que nós vamos tratar ao longo desse mês. E aí eu preciso da sua atenção aqui, para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Por quê? Porque a mensagem de hoje, ela não é daquelas mensagens que a gente gosta de ouvir. A mensagem de hoje é daquelas que nos desafiam a sair da zona de conforto. E toda vez que a gente é desafiado a sair da nossa zona de conforto, nos sentimos incomodados. Então a palavra de hoje é começando para o pastor Auriedno e também para a sua vida, para nos desafiar. Como é que anda a nossa fé? De que fé é essa que nós vamos falar ao longo deste mês? Então olha aí o que diz a palavra de Deus. Hebreus 10:36, vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Vou repetir, nós da família Alvorada não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio da fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Esse é um texto clássico, que nós conhecemos como heróis da fé. Pessoas que demonstraram fé ao ponto de entrar numa galeria, ao ponto de ter o seu nome citado na Bíblia, pelo resultado da fé que possuíam. Então a gente quer olhar para essas ações desses heróis da fé e extrair lições que venham nos encorajar para que 2022 seja um ano em que nós venhamos a viver, nos movimentar por meio da fé em Cristo Jesus. E eu quero começar fazendo algumas afirmações. A primeira afirmação é: todos possuem fé. Pastor, que negócio é esse? Tem gente que não tem fé. Quando eu falo que todos possuem fé, eu estou falando de um conjunto de crença e valores que nos conduz a tomar decisões. O que eu estou dizendo é que todo mundo toma decisões baseado nas suas crenças, naquilo que ele acredita. Ou seja, ele possui fé em alguma coisa ou em algo. Por exemplo, tem gente que a confiança dele está na segurança e na tranquilidade dos 3, 4, 5 dígitos da conta bancária. E aí ele toma decisões e ele se movimenta ao longo da vida por causa do dinheiro. Porque ele confia, ele crê que o dinheiro é a solução para todos os problemas dele. Outras pessoas acreditam no casamento. E passam a vida confiando de que, de alguma forma, uma outra pessoa vai tornar ele feliz. Então, essa pessoa busca desesperadamente e toma decisões, às vezes, abruptas, inesperadas, porque ela acredita que ela só pode ser feliz se tiver alguém do lado. Ah, pastor, mas e os ateus? Os ateus também. Por quê? Porque eles acreditam na capacidade intelectual deles. Eles acreditam que a capacidade que eles têm de pensar coloca eles acima das demais pessoas que possuem fé. Então eles acreditam em algo, eles se movimentam em algo. Quando eles decidem falar sobre contra a fé, contra determinada coisa, eles estão se movendo, eles estão acreditando em algo.
E aí, por isso, nós queremos fazer um convite para você se mover por fé. Mas qual fé? E a gente precisa deixar isso muito bem claro, para que ao longo desse mês a gente não entenda errado essa definição. Porque muitas vezes nós temos fé, mas a nossa fé é uma fé mística. Ela é muito mais positivista, muito mais espiritualista do que bíblica. Ela é muito mais fundamentada em rituais, fundamentadas numa crença de que algo místico vai acontecer, do que propriamente na fé bíblica, na fé em Cristo Jesus. Outros, no entanto, possuem uma fé como um artigo religioso, uma fé que confere mais autoridade para aquela pessoa que possui. Por isso, muitas vezes, tem pessoas que acreditam que alguns discípulos, que algumas pessoas têm mais autoridade, têm mais acesso a Deus do que outras. Muitas pessoas acreditam que alguns têm mais a autoridade espiritual do que outros. E ao longo dessa série a gente vai entender esse negócio melhor, mas nós não estamos falando desse artigo religioso que é dado para alguns e para outros não. Nós estamos falando da fé em Jesus. Nós não estamos falando de uma fé infantilizada, aonde eu sou o bebê de Deus e Deus tem que me dar tudo o que eu quero. E se Deus não me der, quem já cuidou de recém-nascido aqui? Deu a hora da mamadeira e você não dá a mamadeira, o que é que acontece? Chora. Você deixa chorando 15 minutos, o que é que acontece? Começa a espernear, começa a ficar vermelho. Enquanto não recebeu o que tem crente que tem essa fé. Ele começa a espernear, começa a gritar, começa a fazer barulho, faz biquinho, porque a fé dele é infantilizada. Nós não estamos falando nesse mês de uma fé que busca prosperidade, ou seja, aquela fé que se eu olho para algo e eu desejo, Deus tem que me dar. Se eu desejo algo, Deus também deseja aquilo para mim. Nós não estamos falando disso. Nós também não estamos falando de uma fé que busca um Deus que nunca nos contraria. Porque tem gente que vem para a igreja, começa a servir a Deus e diz, eu estou me movendo por fé. Mas quando Deus diz não, quando Deus contraria, quando Deus faz algo diferente daquilo que Ele planejou, ele se revolta. Ele desiste da fé, ele abandona o ministério, ele desiste da família, ele desiste da igreja, ele desiste da profissão, ele desiste de tudo. Por isso, é imprescindível que nós compreendamos como está a nossa fé. Porque, irmãos, é a fé que nos move, ainda que inconscientemente. A gente toma decisões naquilo que a gente acredita. Perceba que eu não disse que a gente toma decisões naquilo que deveríamos, ou naquilo que parecemos acreditar. Porque tem crente que vem para a igreja e o interior não está transformado. O interior, ele ainda não creu nesse negócio de que Jesus vai voltar, de que Jesus é o Senhor da vida dele. Então a gente arruma uma perfumaria. Já viu? Homens como eu e Isaías, né? Que precisam das esposas, tá arrumando a gente, escolher a roupa, né? Falando Isaías, porque hoje a gente estava brincando aqui no início do ano, antes de começar a escola bíblica, né? Que a Patrícia tem uma grande influência ali no pastor Isaías, para estar elegante, bonito, assim, né? Ela tem até os nomes das cores da camisa, né? Que não é Bordeaux, né? Agora é Marcela, né? Marsala, ó. Tem toda uma questão. E Ana Paula também com a Auriedno. Só que não tem jeito. São homens mais ou menos que ficou mais arrumadinho, porque a mulher deu um jeito. Mas o conteúdo continua sendo o mesmo. A mesma coisa é crente, tem gente que vem para a igreja, ele cultua a Deus, ele põe uma roupinha mais parecida de crente, ele vem para a igreja, ele bate palma, mas na hora que ele tem que tomar decisão no casamento, baseado no evangelho, ele não crê no evangelho,
Então a decisão dele é a mesma das pessoas do mundo. Na hora que ele tem que tomar uma ação, uma atitude baseada nos princípios eternos do Evangelho, ele não sabe o que é isso, porque ele só tem aparência. Ele tem perfumaria, ele tem maquiagem, ele aparenta. Mas o meu desafio para você nesta manhã e ao longo deste mês é olhar para o Evangelho e começar a ter fé no Evangelho em Cristo Jesus e não na estética e não nas brigas paralelas, mas naquilo que o Evangelho é para as nossas vidas. O Evangelho diz que eu tenho que tomar essa atitude, é difícil, mas eu vou me mover pela fé. Eu vou me mover por aquilo que eu acredito no Evangelho. Portanto, a fé cristã, ou a fé em Cristo, não é uma religião. Quando você vai preencher o censo, esse ano tem censo, vamos perguntar lá, qual a sua religião? Você vai dizer, sou evangélico. Porque para o mundo secular, a fé cristã é uma religião. Mas quando a gente olha para o Evangelho, não é uma religião. A fé cristã é um modelo. Por isso Paulo fala lá em Romanos 12:1, não tomem a forma do mundo, não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem a vossa mente pelo mover, pela presença do Espírito Santo. O que Paulo está dizendo é que nós temos um modelo e que este modelo precisa renovar a nossa mente. Agora, quem é esse modelo? Pastor Auriedno? Pastor Wagner? Pastor Dito? Não. Esse modelo é Jesus Cristo. Isso é bom por um lado, mas é ruim para o outro. É bom que, graças a Deus, não é nenhum de nós o modelo, porque senão nós todos estávamos lascados. Ruim, porque é justamente Jesus. O que Paulo está dizendo é, você precisa se parecer com Cristo. As decisões que você tem que tomar, você precisa tomar como se fosse Cristo. Quando você começa a falar de um irmão na igreja, você tem que falar como se fosse Cristo falando. Quando você vai falar de uma outra pessoa, tem que ser como Cristo. Quando você vai ajudar alguém, tem que ser como se Cristo fosse fazer. Porque no Novo Testamento, a fé em Jesus precisa nos levar a parecer cada vez mais com Cristo. E isso é um problema para nós. Porque a nossa natureza carnal, corrompida, confronta isso. Ela não quer ser parecida com Cristo. Porque ser parecido com Cristo vai contra tudo que a cultura diz que a gente deve ser. Porque Cristo é diferente. Então, deixa eu apertar um pouquinho. Se você diz ter fé e acredita em Jesus, porque eu não tenho dúvida que aqui nesta manhã, se eu perguntar quem acredita em Jesus, as mãos vão se erguer. Talvez quem está nos acompanhando de casa também. Mas a questão é, crer em Jesus, acreditar em Jesus, teve algum impacto na tua vida ou tem algum impacto na tua vida? Isso modifica alguma coisa na tua história e na tua vida ou não? Porque se crer em Jesus não teve ou não está tendo impacto na sua vida, alguma coisa está errada. Alguma coisa está fora de ordem. Se você diz que crê em Jesus, e é essa fé que a Bíblia diz, e nada mudou na tua vida, a tua percepção não mudou, o teu jeito de tratar a esposa não mudou, o teu jeito de servir não mudou, alguma coisa está fora de ordem. Alguma coisa está errada. E aí eu gostaria de, para tentar exemplificar isso, de ler com vocês, se você puder abrir a sua Bíblia aí, Evangelho de Mateus, capítulo 17. Evangelho de Mateus, capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo 14. Mateus 17, versículo 14. Quando chegaram onde estava a multidão, o homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques, está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo, outras vezes na água. Eu o trouxe aos teus discípulos. Ele trouxe a quem, irmãos?
aos discípulos de Jesus. Mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que naquele momento em diante ficou curado. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vai daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Esse aqui é um contexto. Se você pegar aqui o início do capítulo 17, qual é a narrativa? A narrativa é: eles estão vivendo uma experiência extraordinária no Monte da Transfiguração. Jesus, Pedro, João, estão lá em cima. E algo extraordinário está acontecendo. Algo grandioso está acontecendo. Então Pedro, Tiago e João estão lá no monte, eles estão vendo Jesus, a glória de Jesus, o poder de Jesus. Uma experiência arrebatadora, de tal maneira que Pedro diz: nós queremos ficar aqui. Nós não queremos sair daqui. Ele sobe o monte e algo grandioso de glória e poder acontece. No vale, os demais discípulos, outros 9 discípulos, estão lutando para expulsar o demônio de uma criança. Lá no vale, lá no pé do monte, tem luta e decepção. Perceba, irmãos, que o sobrenatural do monte é sensacional. Que o sobrenatural do monte é espetacular, mas é no vale. É no vale que o ministério se desenvolve. É no meio da luta que o nosso ministério desenvolve e acontece. E aí quando Jesus desce no pé do monte, e aí chega o pai e diz: olha, eu pedi os teus discípulos não puderam curá-lo. Jesus mostra uma indignação que é difícil ver em Jesus. Dificilmente ao longo dos evangelhos a gente vê Jesus reagindo como ele reagiu. E ele reage dizendo: ó geração incrédula, ó geração perversa. E perversa tem a ver com o inverso lá no original, tem a ver com fora de foco, desvirtuado. Jesus demonstra toda a sua indignação, e eu gosto de olhar para esse texto, porque perceba, a indignação de Jesus não é por causa da presença do demônio naquela criança. A indignação de Jesus não é por causa da presença do mal. Jesus não fica indignado com a presença do mal. A indignação de Jesus é porque homens que estavam acompanhando ele não tiveram condição de impactar aquela vida. E Jesus reage: ó geração incrédula. Eu me lembro uma vez que um casal, amigo nosso, não foi aqui, então posso contar, né? Talvez eles estejam assistindo pela internet, mas aí eles vão saber quem é eles, mas não vou dizer, né? Quem é. E aí eles, animados na fé, a gente estava discipulando eles, e aí fomos orar pelos parentes, por um casal cuja esposa estava endemoniada, com problemas espirituais. E aí eu me lembro que no meio da oração, eu orando, aquela mulher fica possessa. E quando ela fica possessa, eu só ouço os passos de alguém correndo pelo corredor. Não é? Essa amiga nossa, ela, quando viu a cunhada possessa, ela nos levou lá para orar, mas na hora que o demônio manifestou, ela só viu os passos correndo. Aí depois a gente teve que discipular, tratar, tem um monte de coisa. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a gente diz que crê em Jesus, mas a gente não está disposto a fazer o que Jesus fazia.
A gente diz que crê em Jesus, mas a gente não está disposto a mudar uma vírgula da nossa história, da nossa família, da nossa rotina, em prol do reino de Deus. A indignação de Jesus era com seus discípulos, principalmente, porque a incredulidade deles era tanta, e ele diz: até quando estarei com vocês? O que Jesus está dizendo é: eu estou formando vocês para vocês fazerem as mesmas coisas que eu faço, porque eu não estarei fisicamente para sempre com vocês. Na agenda de Deus tem outros planos. E aí, os discípulos à parte, envergonhados, tristes, diz o final do texto, que eles perguntam: Jesus, por que a gente não conseguiu? A resposta no verso 20, por causa da fé de vocês. A fé de vocês é pequena. E aqui Jesus não está fazendo uma demonstração da quantidade da fé. Porque o exemplo que ele vai dar é: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda. Quem já viu grão de mostarda aqui? Se bobear, você não consegue ver um grãozinho assim na mão. De tão pequeno que é. A questão não é o tamanho, mas a qualidade da fé. E aí Jesus diz: por causa da fé de vocês. Aí vem o versículo 21. E o versículo 21, existe algumas dúvidas acerca desse verso nos originais aqui em Mateus. Mas, no entanto, também aparece esse mesmo verso lá no Evangelho de Marcos. Então, não deixa mais dúvidas acerca desse verso. Qual é esse verso? Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eu quero chamar a sua atenção aqui para uma coisa importante nesse texto. Porque muitos atribuem esse verso 21 para expulsar demônios. Ou seja, existem demônios que só saem com oração e jejum. Mas quando você pega o original, esse texto não está fazendo ligação ao fato de expulsar demônio. Perceba que o texto é Jesus explicando por que eles não conseguiram expulsar. E aí Jesus está dizendo: vocês não têm fé suficiente. Está faltando fé em vocês. Vocês são incrédulos. E aí vem o versículo 21, que essa versão traduz corretamente. Mas esta espécie de quê? De demônios? Não. Essa espécie de incredulidade. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos é: a incredulidade de vocês só sai com jejum e oração. O tema desse verso 21 não é os demônios. O tema desse verso 21 é a incredulidade que muitas vezes nós temos. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos é: para vencer a incredulidade, vocês precisam orar e jejuar. A ideia do texto é que com oração e jejum, nós firmamos a nossa identidade, nós firmamos quem nós somos. Porque pelo jejum e pela oração, nós buscamos um relacionamento real e profundo com Deus, Criador de todas as coisas. Pastor, para que serve o jejum? Para a gente ter clareza de quem nós somos e daquilo que Deus tem a fazer na nossa vida e na nossa história. Para que a gente consiga fazer as coisas do jeito que Jesus faria. O problema, irmãos, é que muitas vezes a nossa fé é superficial. O problema é que muitas vezes, a começar pelo pastor Auriédio, às vezes a nossa fé só está na superfície, a gente não aprofunda. Por que a gente não aprofunda? Porque a nossa fé está alicerçada em bases equivocadas. E sabe quando a gente percebe? Deixa eu dar alguns sintomas e, por favor, não fique bravo comigo se você tem feito alguma dessas coisas. Mas como ministro do Evangelho, eu preciso dizer para que o Espírito Santo comece a sacudir a nossa vida. Porque nós precisamos entender a nossa identidade. Porque quando a nossa fé é superficial, algum problema acontece.
A gente é crente, a gente crê em Jesus, mas a gente não congrega. A gente é crente, mas a gente não serve a nossa comunidade local. A gente é crente, crê em Jesus, mas somos os piores profissionais da nossa cidade. A gente crê em Jesus, só que muitos casamentos cristãos estão iguais, ou até piores, de casamentos que não são cristãos. A gente crê em Jesus, mas a gente não tem moral espiritual. A gente está sem caráter. A gente não tem compromisso com o reino. A gente não tem compromisso com a palavra. Por vezes nós somos cristãos, que na realidade somos apenas amigos da igreja. Queremos um bom local aberto para quando eu tiver vontade de ir, celebrar, estar junto. Mas eu vou na igreja, eu digo que creio em Jesus, mas eu mantenho uma vida comum, dedicada ao vício, dedicada ao pecado. E perceba, eu não estou falando de ser pecador, porque pecadores todos nós somos. Mas eu estou falando de gente que diz, eu creio em Jesus, mas leva uma vida contumaz de pecado. Ela sabe que é pecado, mas ela faz. Ela sabe que desagrada a Deus, mas ela vive daquela maneira. Consciente, não é inconsciente. Ela sabe que aquilo que faz é errado. Ela diz que crê em Jesus, mas continua fazendo, porque ela não quer abrir mão daquilo. Quando eu falo que o jejum e a oração nos aproxima de quem nós somos, eu gosto da ideia de Jesus. E como falando de Jesus, seu modelo, Jesus no batismo. E aí, quando Jesus está sendo batizado, quando ele é submerso da água, vem uma pomba, que representa o Espírito Santo, e se ouve uma voz do céu. E o que essa voz afirma? Este é meu filho em quem eu tenho prazer. Deus está dizendo, olha, este é o meu filho, essa é a identidade dele, isso é quem ele é. Só que depois Jesus vai para o deserto, o Espírito pega Jesus, leva Jesus para o deserto, e lá Jesus jejua 40 dias e 40 noites. E depois que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, o que aconteceu? Ele teve fome. E aí vem Satanás e começa a tentá-lo. E as três tentações, e as três propostas de tentações de Jesus, começa como? Se tu és o Filho de Deus. Se tu és, olha a dúvida. Satanás, irmãos, não quer destruir o nosso legalismo e a nossa tradição. Satanás quer destruir a nossa convicção e a nossa fé na identidade que nós temos em Cristo, porque se nós não tivermos certeza de quem nós somos em Cristo, qualquer coisa nos abala, qualquer coisa nos tira do foco, qualquer coisa nos desvia daquilo que é o nosso objetivo. Por isso Satanás vem, nos tenta e diz, se tu és o Filho de Deus, não, nós somos o Filho amado de Deus, você é filha amada de Deus, porque Ele te comprou e te lavou com o precioso sangue dEle. Só que a gente só tem convicções em alguns momentos, quando a gente busca mais intimidade, quando a gente jejua e ora. A glória do monte, lembra do monte da transfiguração? A glória do monte é espetacular, uma experiência extraordinária, mas nós nos movemos por meio da fé em Cristo Jesus. O que eu quero dizer por isso, que nós não nos movemos por experiência, a nossa fé não é subjetiva. Pastor, o senhor está dizendo que é errado? Não, nós somos pentecostais, quem não gosta de um movimento, de um barulho, de um glória a Deus? Tem gente que gosta de sentir o arrepio. Deus está presente se eu sentir o arrepio. E não tem nada errado se você é mais sensorial ou não. Não estou dizendo que é errado ou certo.
Cada pessoa reage de maneira diferente à presença e à manifestação da glória de Deus e não tem nenhum problema quanto a isso. Agora, o que eu estou dizendo é, nós não nos movemos pelas experiências que nós temos no Monte da Transfiguração. Nós não nos movemos simplesmente pelas experiências do glória a Deus, do aleluia. Nós nos movemos pela convicção de que Jesus morreu na cruz do Calvário pela minha e pela tua vida. Não se engane, porque vai haver momentos de dúvida. Por quê? Porque nós somos chamados a viver uma fé em uma sociedade ímpia. Todos os dias, todas as horas, nós nos deparamos com pontos de vista que estão em rota de colisão com a nossa fé. Pontos de vista que agridem, que minam, que sabotam as preciosas verdades do Evangelho que nós tentamos seguir, que nós aprendemos nas Escrituras. Nossa fé, infelizmente, é frequentemente superada pela incredulidade. E é por isso que muitas vezes nós não conseguimos levar uma vida fiel que nós gostaríamos de ter. Mas Jesus, ele diz, não estarei fisicamente com vocês, mas vocês receberão poder para serem minhas testemunhas. Por isso, querido, tenha uma fé objetiva. A experiência do monte tem a sua importância. Em determinados momentos a gente tem que subir para o monte, em determinados momentos a gente tem que se isolar na caverna da oração, em determinados momentos tem que fechar a porta do quarto, trancar e ajoelhar aos pés da cruz do Evangelho e dizer, Senhor, eu preciso de algo extraordinário na minha vida. Mas essa fé subjetiva, ela é passageira, ela é cansativa. Por isso tem gente que precisa de novidade sempre, tem gente que precisa sentir um arrepio diferente sempre, tem gente que precisa de algo novo sempre. Precisamos saber, como diz Pedro, para nós, lá em 1 Pedro 3,15, precisamos saber explicar a razão da nossa fé. Quando a gente só sabe explicar assim, não, porque eu senti um arrepio. Infelizmente vai chegar o dia em que a sua fé vai fraquejar e o arrepio não terá nenhum significado na tua vida. Mas quando a gente sabe a razão do porquê, quando a gente sabe o motivo, quando a gente sabe o porquê estamos aqui, meu irmão, porque isso tem a ver com saber o que fazemos. Por que você vem à igreja? Eu venho porque eu aprendi que meus pais disseram que eu tinha que vir. Aí você não sabe a razão e você não entende por que a gente tem que cantar, por que a gente tem que orar, por que a gente tem que sentar aqui e passar 30 minutos ouvindo um pregador chato falando. Porque a gente não entende a razão. Por isso, tenha uma fé objetiva. Por quê, pastor? Porque vai ter momentos de dúvida. E nesses momentos de dúvida, a fé subjetiva, a fé do milagre, a fé da transfiguração, não nos sustenta. Mas quando a fé é objetiva, a gente permanece firmes. Por quê? Porque a fé objetiva é consistente, ela é baseada no princípio do Evangelho. Não está fazendo sentido hoje para mim, mas eu creio em Jesus. Eu não estou muito animado de congregar, mas eu creio em Jesus. Eu não estou muito animado em servir no ministério que Deus me deu, mas eu creio em Jesus. Ela é consistente. Eu faço não pelos arrepios que tenho, mas eu faço porque eu descobri a razão de que eu sirvo. Eu sou filho dele e ele morreu na cruz por mim, e é por isso. Mas às vezes, lembra da parábola de Jesus dos 2 irmãos? Jesus conta a parábola e diz, olha, tinha 2 irmãos, um pai chega e fala, olha, eu preciso que você vá na vinha lá trabalhar para mim. Ele diz, eu não vou. Mas aí passou algum tempo, ele decidiu e foi. Aí Jesus diz, o outro irmão disse, eu vou, eu sou diferente do meu irmão, eu vou lá trabalhar. E ele não foi. Aí Jesus pergunta, qual deles obedeceu?
que Jesus está dizendo é, tem momentos que a gente vai desanimar. Tem momentos que Deus vai dizer, Jim, eu quero que você faça isso. Auriedno, eu quero que você faça isso. Adriane, eu quero que você faça isso. E a gente pega, não vou fazer. Isso aí eu não faço, isso aí é demais para mim, tem um limite. Aí a gente vai orar, aí a gente vai jejuar. Aí a gente fala, Senhor, me perdoa, eu vou fazer, eu vou lá e faço. Tem aqueles que quando Deus fala, ele sente o arrepio, ele fala, é de Deus, eu vou fazer, eu vou vencer, eu vou conquistar, agora eu vou ser fiel. Aí quando ele chega no almoço na casa dele, ele já está desanimado, ele já está olhando os problemas, ele já não vai mais. A fé precisa ser objetiva. Porque, irmãos, se a sua fé só resulta em bênçãos ou em ações individuais, grave isso. Se a sua fé, que é objetiva, resulta só em bênçãos ou ações individuais, repense a sua fé. Por quê? Porque a fé em Cristo sempre, a fé em Cristo Jesus, sempre resulta em bênçãos e ações coletivas. A fé cristã não é individualista ou exclusivista. Por quê? Porque quando a gente crê em Jesus, a gente quer parecer mais com Cristo. E quando a gente parece mais com Cristo, quando o Auriedno parece mais com Cristo, a minha esposa será abençoada, as minhas filhas serão abençoadas. Quanto mais eu parecer com Cristo, mais aqueles que eu estou discipulando serão abençoados. Quanto mais você parecer com Cristo, mais as pessoas à tua volta serão impactadas. Quanto mais você parecer com Cristo, mais os teus colegas de trabalho perceberão que algo diferente acontece na tua vida. Por isso a minha pergunta para você é, o que você tem feito como resultado da sua fé para a comunidade cristã local? O que você tem feito da sua fé para servir a tua igreja? E eu quero finalizar fazendo um desafio para você. O desafio de fazer um jejum. Qual foi a última vez que você fez um jejum? Não é o jejum intermitente, que agora está na moda o jejum para ficar mais esbelto, bonito. Você pode até conciliar, não tem problema, mas estou falando do jejum como devocional. O jejum que não é uma troca. Porque tem gente, não sei se ainda tem gente hoje assim, mas antigamente a gente jejuava em troca do marido, em troca da esposa. A gente jejuava em troca da bênção. Não é isso, jejum é para ter comunhão com Deus. Por isso a orientação é, quando você vai jejuar, é importante que no período do jejum, se não nele todo, mas numa parte do jejum, você tenha tempo. Tempo para orar, tempo para falar com Deus, tempo para fazer uma devocional. Porque o jejum não é um mero sacrifício por sacrifício. Jejum é para a gente se aproximar de Deus. Porque no jejum a gente declara que abre mão de qualquer coisa para ter mais clareza do mover e da vontade de Deus na nossa história. Aí um dia desse, falando sobre o jejum com uma pessoa, ela cheia de dúvida, pastor, como é que eu termino o jejum? Eu tenho dúvida sobre quantos minutos eu tenho que orar, qual ritual eu tenho que fazer. Não tem que fazer ritual nenhum. Deu horário de terminar, põe seu prato de comida, senta, ora a Deus, Senhor, estou entregando o meu jejum, fala com Ele e coma. Não tem mistério. Para que serve o jejum? Para a gente conhecer mais a Deus. Para a gente ter mais clareza do agir dEle na nossa vida e na vida da igreja. E por fim, para afirmar a nossa identidade nele, quem nós somos nele. Nós vamos aprender esse mês sobre pessoas que decidiram viver e mover por meio da fé. Por isso eu quero desafiar você a viver essa experiência. Mova-se por meio da fé em Cristo Jesus. Fique em pé, por gentileza. Enquanto o grupo vem aqui, para a gente cantar uma canção, eu quero orar por você. Se você puder, abaixa a sua cabeça. Feche os teus olhos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nessa primeira oração eu quero apresentar esta igreja diante de Ti.
Eu quero apresentar esses irmãos que estão aqui presencialmente, os que nos visitam. Eu quero apresentar os nossos irmãos que nos acompanham de casa. Eu quero apresentar cada um deles diante de Ti, Senhor. Nós queremos ser uma igreja que se move por meio da fé. Não uma fé subjetiva, infantilizada, não uma fé que busca apenas os benefícios individuais, a prosperidade, não, Senhor, nós queremos nos mover por meio da fé alicerçada em Ti, Senhor, por meio do Teu Evangelho. Por isso, ó Deus amado, eu peço a Ti, se tem alguém, Senhor, cuja fé está enfraquecida, cuja fé, Senhor, não está levando ele a mover-se, a impactar pessoas, vem Espírito Santo de Deus, solidifica a nossa fé, Senhor. Se tem alguém que está num momento tão difícil, que precisa ter experiência do Monte da Transfiguração, leva ele à sala do trono, Senhor, visita o coração dele, toca com brasa viva do altar, incendeia o coração dele, manifesta a Tua presença de maneira extraordinária, Senhor, para que ele possa, Senhor, descer para o vale para servir, para que ele possa descer para o vale para ministrar, para abençoar outras vidas. Senhor, nós queremos Te servir, por isso firma, Senhor, a nossa identidade em Ti. Nós queremos nos mover por meio da fé, porque sabemos quem nós somos em Ti, Senhor. Ainda que as circunstâncias, ainda que o nosso adversário à nossa volta tente minar, tente roubar de nós a nossa identidade, nós sabemos quem nós somos, porque o Senhor pagou o preço na cruz do Calvário por cada um de nós, Senhor. Por isso, se tem alguém desanimado, se tem alguém vivendo uma fé frágil, se tem alguém que se diz que crê em Ti, Senhor, mas é apenas perfumaria, é apenas maquiagem, toca o coração, quebranta o coração, perdoa os pecados, traz de volta para a Tua presença, Senhor. Que as ações dessa pessoa se transformem, que as motivações dessas pessoas sejam impactadas, a começar pelo pastor desta igreja. Quebranta-nos, Senhor, quebranta o nosso coração, quebranta, Senhor, a nossa vida, porque Tu és o sim, o amém. Tu és o início e o fim, Tu és aquele que pode todas as coisas, Tu és o alfa e o ômega, e não há outro como Tu, Senhor. Por isso, Espírito Santo, passeia no meio da Tua igreja, e Senhor, quebranta-nos, e vai, Senhor, enquanto a gente estiver voltando para casa, vai quebrantando o nosso coração. Quando a gente se assentar para almoçar, quebranta o nosso coração. Hoje à tarde, visita-nos, quebranta o nosso coração, move, Senhor, a nossa história. E se parecer bem aos Teus olhos, Senhor, visita alguns de madrugada, batiza alguns com o Espírito Santo de madrugada, renova alguns de madrugada. Espírito Santo de Deus, quebranta-nos, Senhor, para que toda incredulidade, Senhor, para que toda perversidade saia do nosso coração, e venhamos ser instrumentos Teus para abençoar outras vidas. Vem, Espírito Santo de Deus, recebe a nossa adoração neste momento.